E aí, gente? Foi bom trabalhar em grupo? Foi bom, professor. Legal. Dá para interagir entre a gente aí. Rende um pouco mais, né? Eu fiquei na dúvida só se eu fixaria os grupos ou se eu faria um rodízio, mas eu acho que o rodízio é melhor, porque daí vocês vão se conhecendo, né? Vamos às correções, então, né? Bom, primeiro exercício foi aquele que eu já tinha feito ontem, né? Mas, como não sei se todos estavam presentes, foi até o exemplo que eu usei na aula. A ideia aqui é que nós temos três resistores, todos eles com 300 ohms, são três resistores iguais, e eu quero compor esses resistores para formar uma resistência de 450 ohms, usando os três. Tá? E aí, qual seria a forma de associação entre eles? Bom, como a gente tem três resistores de 300 ohms cada, tá? Então a gente tem aqui um R1 que é igual a R2, que é igual a R3, todos com 300 ohms. A primeira coisa que a gente já deve descartar é todos em série ou todos em paralelo. Tá? Por quê? Se eu colocasse todos em série, ou seja, eu fizesse o R1, em seguida o R2 e em seguida o R3, o que eu teria aqui desse conjunto, né? Eu teria 900 ohms, porque a resistência equivalente seria 300 mais 300 mais 300, né? Então eu teria aí o dobro do que eu quero. Se eu colocasse todos eles em série, oh, perdão, se eu colocasse os três em paralelo, o que aconteceria? Eu teria aqui R1, aqui o R2 e aqui o R3, tá? E a resistência equivalente disso aqui também não iria me atender, porque, nesse caso, 1 sobre a resistência equivalente seria, então, 1 sobre 300, mais 1 sobre 300, mais 1 sobre 300, o que dá 3 dividido por 300, e, portanto, 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 100, logo, resistência equivalente igual a 100 ohms. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já descarta é uma associação de um tipo só, envolvendo os três resistores. O que a gente observa, e já tínhamos visto lá na teoria, né, é que quando eu coloco resistores em série, eu aumento a resistência, e quando eu coloco resistores em paralelo, eu vou reduzir a resistência. Como eu quero 450 ohms de resistência equivalente, tá? O que eu vou observar? Se eu colocar dois desses resistores em paralelo, eu obtenho uma resistência menor do que cada um deles individualmente. Então, por exemplo, se o R1 e R2 estiverem em série, eu vou obter uma resistência menor. Vai ficar assim, 1 sobre o equivalente de 1, 2, né? Vai ser igual a 1 sobre 300 mais 1 sobre 300, o que me dá, então, 2 dividido por 300, logo, o equivalente entre 1 e 2 vai ser igual, portanto, aqui eu posso simplificar, né? 1 sobre 150, então 150 ohms. E aí fica fácil de identificar
o que falta, né? Porque se eu quero 450 ohms no total, e eu sei que resistências em série são aditivas, se essa combinação aqui de 1 e 2 já me dá 150, basta eu colocar esse conjunto em série com a R3, que vai me dar, então, ó, a resistência equivalente total vai ser R12 150, mais o R3 300, totalizando 450 ohms de resistência. Ok? Dúvidas? Beleza, senhor. Tranquilo? Professor, Sim? esse 150 divide entre as duas ou as duas mantêm o mesmo valor? Não, é o equivalente entre as duas, Ah, entendi. tá? Tá já. Então, assim, colocar essas duas aqui, isso aqui, que eu estou colocando em laranja, equivale a fazer isso aqui. 150 ohms, como se fosse uma caixa preta, Certo. tá? E colocar ela em série com a outra equivale a ter uma resistência de 450 ohms. Beleza? Alguém mais tem dúvida nesse primeiro? Podemos ir para o seguinte. O exercício 2, que aparece aqui como 3, na verdade tem dois exercícios número 3, né? Ele diz o seguinte: eu quero analisar as afirmativas a seguir referentes a um circuito que tem 3 resistores de resistências diferentes. As 3 são colocadas em paralelo e submetidas a uma certa diferença de potencial. Tá? Número 1. A resistência do resistor equivalente, né, da composição dos 3, é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência e a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Vamos analisar cada uma dessas afirmações? Então, aqui, deixa eu salvar esse quadro. Só um minutinho para ficar no local correto, senão depois eu não acho mais isso. Hoje é dia 27. Beleza. Como é que ficaria, então, quando eu tenho a associação de 3 resistores colocados todos eles em paralelo? Então seria aqui um R1, um R2 e o R3. Nós vimos que para isso funcionar,
a diferença de potencial sobre cada um deles tem que ser igual. Então, diferença de potencial, o 1 tem que ser igual ao 2, tem que ser igual ao 3. Por quê? A diferença de potencial significa aí a queda, a perda de energia que a corrente vai ter ao atravessar o resistor. Se um desses 3 canais oferecer uma perda menor, elétrons são como tudo na natureza, seguem a lei do menor esforço, tirando os racionais. Então, se um desses 3 canais, se um desses 3 caminhos possíveis oferecer uma queda menor de energia, todo mundo vai seguir por ele. Tá? Então, eu preciso ter os 3 iguais para que isso ocorra. Como em cada um deles a gente vai ter isso aqui, ó, o 1 é igual a R1 vezes a corrente que passa por ele. O 2 é igual a R2 vezes I2. E o 3 é igual a R3 vezes I3. E todos são iguais. Então, quando eu digo que a corrente elétrica vai ser menor no que tiver a maior resistência, é verdade, porque como o produto tem que ser igual para os 3, né? Quanto menor for a resistência, maior a corrente, e vice-versa, tá? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, quando ele diz que a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência, que é a número 2, ela é verdadeira. Ok? Vamos pensar agora na potência. Tá? Eu disse a vocês, alguma dúvida aí nesse primeiro, pessoal? Tranquilo? Potência é a energia por... Um minuto aqui. Energia fornecida por unidade de carga elétrica. Tá? Se a gente multiplica... Estão lembrados disso aqui? Desculpe, falei besteira. Isso é definição de diferença potencial. É a energia consumida por unidade de tempo, é potência, tá? Eu posso fazer uma operação matemática aqui, lembrando, ó, então isso é ΔE dividido por ΔQ, e ΔQ, que é a quantidade de carga que passa, por ΔT. Fazendo isso aqui, eu não alterei em nada a minha equação. E eu tenho, então, que potência vai ser igual à diferença de potencial, né? Energia por unidade de carga é a própria definição de diferença de potencial, e ΔQ, ΔT é a própria definição de corrente. Então, por isso que eu posso dizer que a potência é também o produto, né, da diferença de potencial vezes a corrente. Lembrando que nós estamos trabalhando com resistores ôhmicos, ou seja, resistores para os quais a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Então, a gente pode dizer que em cada um desses elementos, vou chamar aqui de PI, tá? Ou não é uma boa. Vou chamar de PJ, indicando que pode ser P1, P2 ou P3, tá? Isso vai ser igual a resistência J vezes a corrente que passa pelo cara ao quadrado, quando eu substituir isso aqui, tá? Então, a gente fica com aquela equação que em cada um dos ramos, ó, em P1 vai ser igual a R1 e 1 ao quadrado, tá? P2, P2 vai ser igual a R2, corrente que passa pelo 2 ao quadrado, e o P3 igual ao R3 vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. A terceira alternativa é a seguinte: a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. O que vocês acham disso?
Olhando para cá agora. A potência total dissipada vai ser igual a P1 mais P2 mais P3, correto? P1 é igual a quem? A U1 vezes I1. P2 é igual a U2 vezes I2. P3 é igual a U3 vezes I3. E daí? O 1, o 2 e o 3 são iguais? Sim, são iguais, professor. São iguais, né? Então, o que a gente pode dizer sobre a potência elétrica dissipada no resistor de maior resistência? O que vai acontecer no resistor de maior resistência? Olhando para cá. Quem tem a maior resistência tem a menor corrente. Certo? Sim, professor. E daí? O que vocês acham disso? Quanto menor a corrente, quando eu elevo ela ao quadrado, ela fica menor ainda, não fica? Ela fica assim. Então, eu posso dizer que a potência elétrica dissipada vai ser maior no resistor de maior resistência ou vai ser menor? O que vocês acham? Ficou difícil visualizar assim? Professor, eu tenho uma dúvida aí. Qual que é a diferença entre potência elétrica e potência elétrica dissipada? Tá. A potência elétrica dissipada e a potência elétrica, nesse caso, são iguais. Nesse caso só ou sempre são iguais? Não. Por exemplo, quando você tem... Qual é a diferença entre essa nomenclatura de potência? A potência elétrica consumida por um aparelho, ela não é igual à potência elétrica dissipada. Imagine, por exemplo, um ventilador. Tá? Parte da potência consumida por esse ventilador vai ser dissipada pelas resistências dele, que é o que vai ser perdido. Mais uma parte vai ser transformada em energia mecânica. Nesse caso aqui, como nós só temos resistência, a potência elétrica total ela é igual à potência dissipada, porque a única coisa que o resistor faz é dissipar. Ok? Mas nos casos em que a gente tem motores, em que a gente tem capacitores, a potência total consumida pelo circuito, parte dela vai ser dissipada, parte dela vai ser armazenada, parte dela vai ser transformada em energia. Ok, agora confundi um pouco mais. Agora já agregamos potência elétrica consumida, potência elétrica, bom. A potência elétrica dissipada é ok. Potência elétrica dissipada. O que passar por aqui, essa potência que vai ser consumida aqui, ela vai virar o quê? Ela vai virar calor, ela vai ser dissipada no ar. Ok, então a potência elétrica dissipada é quando a potência, a corrente nesse caso, passou pelo resistor e está... Isso transformou numa energia que foi embora. Dissipada. Dissipada é perdida, né? Perdida, nesse caso. Perdida. Ah, dissipada é perdida. Aí cuidado com essa... Por exemplo, mas olha só, ela é aproveitada. Por que isso é difícil de dizer? Se eu tivesse criando um aquecedor elétrico, essa potência dissipada ela não é perdida, ela é exatamente o que eu quero. Ah, não, daí é aproveitada. Né? Então, cuidado com esse conceito, porque ele é muito relativo. Se eu tenho um ventilador, a potência elétrica dissipada ela é perdida, porque eu quero ventilar.
Então, aquilo que eu não transformo em energia mecânica é perda. Tem que ver o fim também do equipamento, então. Exato. Do que eu tô querendo. Entendi. Por isso que a eficiência de equipamento, ela é sempre uma medida entre a potência que é consumida, quanto que aquele equipamento consome de energia, que é o denominador. E o numerador é aquilo que ele forneceu, que é do meu interesse. Voltando, se for eu vou dar um exemplo que é ótimo, infelizmente ele já está ficando difícil porque não tem mais no mercado. A lâmpada de filamento, se pensada como uma lâmpada, e aí eu tenho que colocar o quanto que ela gera de energia luminosa dividido pelo quanto que ela consome de energia elétrica, ela tem uma eficiência baixa. Mas se eu penso nela como um aquecedor, ela não é tão ruim. Porque ela dissipa muito. Tá? O ferro elétrico, por exemplo, a potência dissipada é a finalidade dele, é esquentar a chapa para conseguir passar a roupa. Tá? Então, sempre depende do que você quer com aquele equipamento. Tá? No geral, o que não muda, que é uma definição geral, é essa aqui, ó. Potência é energia por tempo. Quanto mais energia consumida ou gerada no menor espaço de tempo, maior a potência do equipamento. Tá? Então, qual é a diferença entre um equipamento de alta potência? Ele consome muito mais energia em menos tempo. Tá? Clareou agora, o pessoal que estava com dúvidas nessa relação de potência. Pessoal, num exercício como esse daqui, em que gera muita dúvida, porque ele não deu nenhum valor numérico, né? O que eu sugiro a vocês? Bota valor numérico, não tem problema. Ó. Ele diz o seguinte: circuito contendo 3 resistências diferentes. Vamos testar. O que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar R1. Eu botei 2, 3 e 6. Isso, exatamente. Ó. Eu ia colocar 200, mas vamos lá. Vamos colocar R1 com 20, tá? R2 com 30 e o R3 com 60 ou 40 ohms, tanto faz. Algum valor que seja diferente, tá? E que dê um número, um denominador fácil, que aí você já foi hábil em fazer isso, né? Tá? Então vamos ver o que acontece, ó. Quando eu tenho 3 resistores assim, tá? O que vai acontecer? A resistência equivalente deles, né? Como é que vai ser a corrente por cada um deles? Né? Para que feche o circuito. Eu preciso colocar uma corrente que multiplicada pela resistência dê igual. Certo? Então, por exemplo, se eu disser que I3 é igual a 2 ampere, 120 volts, quanto tem que ser I2? Tem que ser de 4 ampere. Né? Porque 4 vezes 30, 120. E quanto tem que ser a corrente I1? Tem que ser de 6 ampere. Por quê? Agora eu tenho o 1, o 2 e 3 iguais. Tá? E a corrente total, que é a soma delas, vai ser de 12 ampere. 10, 12. Tá? E aí fica mais fácil da gente pensar. Se você tem dificuldade de pensar com letras e olhando só relações entre equações, vamos fazer assim. Vamos ver como é que vai ficar muito mais fácil? Estão conseguindo acompanhar ou alguém com dificuldade, gente? Tá de boa, senhor. Tá de boa? Então, ó, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês assim. Tava um silêncio que estava me incomodando aqui, vocês fazendo. Número 1, letra A, ele pergunta: a resistência do resistor equivalente é menor do que a menor das resistências? Vamos ver.
Resistência equivalente, 1 sobre R equivalente. Vai ser igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Eu preciso igualar esses denominadores aqui. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 3, para ficar 60 embaixo, e aqui em cima e embaixo por 2, para ficar 60 embaixo também. Tá? Então, ó, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 3 mais 2 mais 1, todos eles 60, 60 e 60. Tá? Então, isso aqui, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 60 é igual a 1/10, logo, a resistência equivalente total é igual a 10 ohms. Então, a número 1 é verdadeira? É verdadeira. Tá? A resistência equivalente é menor do que a menor resistência. Tá? Vamos olhar para a corrente elétrica agora. Essa aqui já está direta, né? Quem é o maior resistor? O maior resistor é o R3. Qual é a corrente dele? 2 amperes, que é a menor de todas. Então, beleza? É, de fato, a corrente elétrica menor no resistor de maior resistência. Tá? E a número 3. Então, aqui a gente já tem que 1 é verdadeiro, que a gente tinha deixado aberto, 2 é verdadeiro. E a número 3. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Vamos ver, vamos calcular o 1, o 2 e o 3, tá? Quem é o 1? Ó, a gente já tem aqui RI 20 vezes a corrente ao quadrado, 6 ao quadrado. Quem é o P2? P2 é o 30 ohms vezes o 4, a corrente dele ao quadrado. E o P3 é igual a 60 vezes 2 ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente tem 20 vezes 36, 30 vezes 16 e 60 vezes 4. Deixa eu jogar isso um pouquinho mais para o canto para a gente poder colocar tudo na mesma tela. Tá? Daí, com esse resultado, o que a gente pode afirmar? Que o P1 é igual a 720 watts, né? 36 vezes 2, 72, vezes 10, 720. O P2 vai ser igual a 480 watts. E o P3, 240 watts. Então, de fato, como ele disse, quem tem a maior, aliás, está errado, né? Ele disse que a potência elétrica dissipada é maior no de maior resistência. Ao contrário, a potência elétrica dissipada é menor no de maior resistência. Então, o que nós temos? VVF. Tá? Então, assim, esse tipo de exercício, se está com dificuldade em fazer olhando para o caso geral, joga um caso particular. Tá? No caso geral, como é que nós veríamos isso? Ó, se todos os U's são iguais, o 1, o 2 e o 3 são iguais, quem é que vai ter a menor potência ou a maior potência dissipada? Vai depender unicamente da corrente. Tá? E a gente sabe que a corrente vai ser maior onde a resistência for menor, que é o que aconteceu aqui. Né? Resistência menor, maior corrente. E é onde você vai ter a maior potência dissipada. Então é falso. E a número 1 seria simplesmente olhar para essa soma aqui dos inversos. A gente já sabe quando eu tenho uma soma de inversos assim, né? O 1 sobre o R equivalente ele tem que ser menor que o menor desses denominadores, tá? Mas, assim, tem dificuldade, se você tem dificuldade de enxergar o caso geral por razão entre as equações,
Pessoal, é tipo criança, ninguém levanta e sai andando. Você começa a engatinhar, tá? Profesor, então a potência elétrica é a divisão entre a quantidade de energia sobre a quantidade de tempo. Sim, sempre E a, energia. Na verdade, qualquer potência, seja elétrica, mecânica, a definição de potência, né, na física, na engenharia, é energia por tempo. e a potência elétrica dissipada, então, é a diferença potencial pela corrente. Sim, na verdade aqui é o quanto de energia que foi jogada fora, né, nesse caso, que foi gasta para que a corrente elétrica ultrapassasse essa barreira aqui. Ok. E a Tá? fórmula seria, então, potência igual a U por I. Quantidade Sim, de por conta disso diferença aqui, ó. potencial por intensidade. Ó, a definição básica é essa, tá? Tá. E é a partir dela que eu extraio todas. Então, ó, se eu divido energia por carga e multiplico por Carga carga dividindo sobre por tempo. tempo, eu não Ok. alterei em nada a equação, eu agora tenho a definição de diferença de potencial, que é a energia consumida ou recebida por unidade de carga, e aqui eu tenho a própria definição de corrente elétrica, que é carga por tempo. Tá? Mas você parte, tudo isso tem que partir sempre da definição básica de potência. Isso vale para potência mecânica, por exemplo. Como é que você avalia a potência de um automóvel? Né? Por que se faz sempre vinculado a quanto tempo aquele carro demora para atingir uma certa velocidade? É simples. A energia cinética de um automóvel, de qualquer objeto, né? É metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, o carro que tem a melhor potência efetiva é aquele que atinge a maior velocidade, o maior nível energético no menor intervalo de tempo. Por isso que o que se faz? Quanto tempo o carro demora para ir de 0 a 100? Essa é a típica medida de carro esporte. Beleza? Show, professor. Beleza, senhor. Tá? Vamos para o seguinte, que é mais curtinho, ó. Aqui a gente tem que a diferença de potencial entre os extremos dessa associação em série de 10 e 100 ohms é 220, tá? E aí ele pergunta qual é a diferença entre os extremos do resistor de 10 ohms, tá? Isso aqui também eu estou fazendo com bastante calma, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvidas conceituais, tá? A ideia aqui não é que vocês aprendam a decorar essas coisas, mas sim que vocês entendam como funciona. Eu vejo isso como um ganho, não como uma perda, tá? Me perdoe aí se alguém tem uma visão diversa. Pô, dá para decorar isso e fazer, mas não é o objetivo aqui, tá? Eu não estou formando gente para fazer prova de vestibular, eu estou formando gente para trabalhar no mercado. E aí eu vejo que muita gente boa sai da faculdade com dúvidas conceituais terríveis nessa área. Então, quem já tem um pouquinho mais de prática, dê uma pensada nos conceitos, tá? Que é a base sólida aí que vocês precisam para ter uma formação profissional legal. Então, olha só, aqui foi dado que a diferença de potencial é de 220 volts, tá? E eu tenho dois resistores em série. Isso significa que a corrente que passa por um passa pelo outro. Então, a energia que eu forneço aqui, ela tem que ser gasta inteiramente ao passar por esses dois resistores, já que é um circuito que eu só tenho resistência. Tá? Então, se eu tenho 220 volts de potência, a resistência equivalente que eu tenho aqui, né, como é série, é 100 mais 10
então 110 volts, 110 ohms de resistência. No geral, o que eu vou ter? O igual a resistência equivalente vezes corrente. A diferença de potencial total 220, resistência equivalente 110, logo, qual é a corrente? A corrente tem que ser igual a 2 amperes. Tá? E aí, eu posso calcular cada uma das quedas. Ó. A queda 1, digamos assim, vai ser igual a 10 ohms vezes 2 amperes. Vai ser uma queda de 20 volts. A segunda queda é igual a 2 vezes 100, 200 volts. Tá? Então, se a gente seguir esse caminho das cargas elétricas, por exemplo, vamos dizer que a corrente estivesse passando por aqui, ó, né? Quando a corrente passou por aqui, né, o que aconteceu? Foi dado 220 joules de energia para cada coulomb de carga que atravessou aqui. Eles ganharam essa energia quando passou aqui por essa fonte. E aí a corrente segue. Quando essa corrente for passar pelo resistor de 100, o que vai acontecer? Essas cargas, né, vão ter uma perda de 200 joules por cada coulomb. Se elas ganharam 220, perderam 200, elas têm mais 20. Quando elas passarem por aqui, o que vai acontecer? Menos 20 joules por coulomb. Essa energia vai ser gasta. E aí as cargas elétricas estão exauridas, sem energia por carga, e elas voltam para cá e são novamente abastecidas. E isso aqui gira, tá? Então, respondendo, a diferença de potencial entre as pontas do resistor de 10 ohms é de 20 volts. Beleza? Salvando. Quadro 3. Número 4. Alguma dúvida no 3? Tranquilo aqui, professor. Então. Agora a gente tem dois resistores, um de 5 e outro de 10 ohms, associados em série, e eles estão num circuito elétrico. A tensão U1 é de 100 volts. Tá? Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. É muito parecido com esse daqui, tá? Só que a gente vai ter aí dois resistores com valores diferentes, tá? Mas daria até para aproveitar a tela. Tudo bem. Então a gente tem agora 5 ohms, seguido de 10 ohms, R2, fechando o circuito. Tá? É isso que eu tenho do meu enunciado. Além disso, a tensão U1 ela é de 100 volts. Tá. E aqui está fechado o assunto agora. Por quê? Se U1 é de 100 volts e eu sei que essa tensão U1 é igual a R1 vezes a corrente, tá? Eu sei qual é o valor da corrente, porque ó, o U1 está no enunciado é 100, o R1 está no enunciado é 5, logo a corrente vai ser igual a 100 dividido por 5. A gente vai ter então uma corrente de 20 amperes, que é a mesma para tudo, tá? Se a corrente é de 20 amperes, qual vai ser o 2? O 2 vai ser igual a 10, isso é dado do problema, vezes a corrente, vezes 20. Então, a gente tem aí 200 volts de queda aqui.
Então, o 1 estava no enunciado, 100 volts. O 2 foi possível calcular agora 200 volts. O 1 mais o 2 somados, que é a diferença total, né, vai ser então de 300 volts. Né? Eu tenho que fornecer essa energia por carga aqui para que 2/3 seja gasto aqui e 1/3 seja gasto aqui. Tá? Então, qual é a corrente que passa por R2? A mesma que passa por R1, 20 ampere, né? I1 igual a I2 igual a 20 ampere, e a queda de a diferença de potencial 200 volts, tá? Então tá aí resolvido o exercício de número 4. Alguém tem dúvida nele? Não, professor. Fica mais fácil agora, né? O conceito já está começando a entrar aí na cabeça, né? Sí, profesor, solo una duda ahí. Esa soma que el señor fez ahí de 300 volts. É porque a queda tem que ser somada, né? Ó, se ele gastou, vamos seguir por aqui, tá? Se os elétrons, se a corrente teve um gasto de 200 volts, né? 200 joules por carga aqui, e depois 300 joules por coulomb aqui, eu tenho que ter fornecido 300, senão isso aqui não vira. Ok. Tá? A tensão fornecida ela tem que ser igual à tensão consumida. Se for menos, o circuito não fecha, se for mais, eu tenho sobrecarga. Tá? Tá bom, beleza, professor. Pense no seguinte, se eu ligo um aparelho de 220 no 110, a energia não é suficiente, não roda. Se eu fizer o contrário, a energia é consumida, mas sobra muita energia, queima o aparelho porque vai sobrar energia aqui. Tá? Número 5. Nós temos 4 resistores em série sujeitos a uma diferença de potencial. Né? Ele pede para determinar o resistor equivalente dessa associação. Isso é muito fácil, né? Isso é só somar, né? Não precisa fazer mais nada. Vou até colocar aqui no cantinho dessa número 4, porque é muito direta, né? São quatro resistores em série, tá? Então, a número 5 ela é simplesmente dizer que a resistência equivalente é o 10 mais 20 mais 30 mais 45, tá? Então aqui a gente vai ter 50, 60, 105 ohms de resistência equivalente, tá? Essa era a mais simplesinha de todas. E vamos fazer a última, deu tempo de fazer tudo, ainda bem. O último. Profesor, ahí era 100 ohmios, ¿eh? Porque las cantidades son 10, 15, 30 y 45. E eu fiz que Isso mesmo, senhor. besteira. 20. Ah, eu coloquei 20. Ah, ainda bem, cara. Fiz só para ver se vocês estavam prestando atenção, viu? Sí. Yo ya pensé que tinha errado essa aí. É mais fácil, né? É 10, 15. Nossa, onde eu vi esse 20, não sei. Eu achei estranho que geralmente esse tipo de exercício dá número redondo, mas nem me dei conta que era isso, tá? Então, perfeito. 10 com 15 é 25, com 30, 55, com 45, 100 ohms. Redondo, beleza. E aí vamos para o último. No último a gente tem aqui uma resistência conhecida, uma desconhecida, tá? A corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro, porque é uma associação em série, 2 amperes para todo mundo, né? E ele diz que a queda, né, a diferença de potencial só sobre esse daqui é de 100 volts, tá? Então também não é um exercício complicado. Esse exercício seria daqueles que tem uma cara de exercício mais complicado, mas ele não é. Então, só salvando de novo. Ok. Deixa eu limpar aqui.
Então, exercício 6. 10 ohms aqui. Pessoal, tanto faz se vocês usam esse símbolo aqui, um quadradinho, ou a resistência sobe e desce, tá? Eu acho que fazer o sobe e desce ali, o zigue-zague à mão, é muito chato, mas quem achar melhor, não tem nenhum problema. São símbolos equivalentes, tá? U, corrente 2 amperes. Então, se esse U daqui vale 100 volts, tá? E a corrente é de 2 amperes, quanto vale essa resistência? Olhando para esse primeiro aqui, a gente vai descobrir quanto vale a corrente, tá? Porque ó, o 1 é igual a R1 vezes I. Corrente é a mesma para todos. Então, a gente tem aqui... Nem precisa disso, né? Então, já tem aqui a resistência, muito mais fácil ainda. Tá? Se a gente tem aqui que 100, que é a diferença de potencial, vai ser igual a R vezes a corrente, que é a mesma para todos, logo a resistência só pode ser de 50 ohms. A realidade aqui, nem precisava usar o primeiro resistor. Tá? Poderia ir direto no segundo. Tá? Se eu quisesse saber qual é a queda nesse caso aqui, também é fácil, né? A gente teria aqui no primeiro 10 vezes 2, 20 ohms, por 20 volts, portanto, o circuito como um todo, né, a diferença de potencial total seria de 120 volts. Mas não foi pedido só o valor da resistência R, que então é de 50 ohms. Ok, consegui terminar com 4 minutos antes do horário da aula.